Junte-se a nós nessa jornada pelo universo. Inscreva-se no canal e descubra mais mistérios cósmicos. Temos agora diante de nós imagens inéditas de um visitante misterioso, o objeto 3I Atlas, o terceiro corpo interestelar já registrado pela ciência. Mas o que o torna verdadeiramente intrigante não é apenas o fato de vir de fora do nosso sistema solar. O mais estranho é que Atlas está em movimento em direção ao Sol e parece desafiar as leis mais fundamentais da física. No dia 1º de julho de 2025, a NASA confirmou oficialmente que um novo objeto interestelar havia cruzado a fronteira invisível do nosso sistema. Essa notícia correu o mundo em poucas horas. O anúncio era claro: um terceiro viajante das estrelas havia chegado. Depois de Oumuamua em 2017 e de Borisov em 2019, agora era a vez do 3I Atlas. Mas, logo nos primeiros dias, ficou evidente que esse não seria apenas mais um registro. À primeira vista, parecia apenas um borrão em movimento, um ponto de luz que apareceu em uma varredura de rotina realizada pelo Observatório Atlas, no Chile. Nada incomum para os olhos treinados dos astrônomos. Afinal, dezenas de cometas são detectados todos os anos com pequenos rastros de luz contra o pano de fundo das estrelas. Mas esse ponto tinha algo diferente. Quando os cálculos começaram a surgir, o espanto também veio. A velocidade registrada era de mais de 209 mil km por hora. Isso o colocava muito acima do comportamento típico de cometas ligados pela gravidade solar. Sua trajetória era quase retilínea, com uma excentricidade maior que 6, uma assinatura orbital que o marcava, sem sombra de dúvida, como interestelar. Não era um fragmento perdido do nosso próprio sistema. Não era uma sobra do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. Era um viajante vindo de muito mais longe, de outra estrela, de outro berçário planetário. E ainda assim, as surpresas estavam apenas começando. A NASA o designou oficialmente como 3I Atlas. Mas, logo que sua trajetória foi traçada com mais precisão, um detalhe chamou a atenção. Ela cortava o plano do sistema solar de forma quase perfeita, em alinhamento muito próximo ao da órbita da Terra. Estatisticamente, esse tipo de coincidência teria menos de 2% de chance de acontecer ao acaso. Era um alinhamento limpo, retrógrado e quase impossível de ignorar. Astrônomos veteranos franziram o senho. Coincidências acontecem, sim, mas a probabilidade de um objeto interestelar seguir exatamente essa rota levantava sobrancelhas em observatórios ao redor do mundo. E então, vieram umas imagens. Conforme telescópios mais potentes focavam em Atlas, algo perturbador se revelou: sua cauda. Mas não uma cauda qualquer. Ao contrário de todos os cometas conhecidos, cuja pluma de poeira e gás sempre aponta para longe do Sol, empurrada pela pressão da radiação solar, a cauda de Atlas fazia o contrário. Ela apontava em direção ao Sol. Essa simples inversão era um choque profundo para a astronomia. Por séculos, desde os registros de Halley até os estudos modernos de cometas como o Hale-Bopp ou Borisov, as caudas sempre se comportaram da mesma maneira. A física era clara: a radiação do Sol funciona como um vento, empurrando os detritos para trás. Mas Atlas parecia zombar dessa regra. Nos dias seguintes à descoberta, telescópios no Chile e no Arizona confirmaram: a cauda não apenas apontava para o Sol, como permanecia firme, estável, persistente. Não oscilava, não se dispersava como um jato comum. Era um beixinestro, denso e contínuo. O choque científico foi imediato. Modelos de sublimação, o processo natural em que o gelo de um cometa se aquece e se transforma em gás, foram simulados centenas de vezes. Nenhum conseguia reproduzir a forma, a direção ou a persistência da pluma. O que estava diante dos olhos dos astrônomos simplesmente não se encaixava em nenhum padrão conhecido. E então veio a análise química. No início de agosto, a NASA apontou o telescópio espacial James Webb para o Atlas. O objetivo: estudar o espectro da luz refletida e emitida pela sua coma, a nuvem difusa de gás e poeira que envolve o núcleo. O resultado deixou a comunidade científica em silêncio. O espectro revelou uma proporção de 8:1 entre dióxido de carbono e água. Esse número era uma aberração. Em praticamente todos os cometas analisados, a água sempre é predominante. O CO2 aparece em pequenas quantidades, entre 0,1 e 2 vezes em relação à água. Casos mais raros chegam a 4. Mas 8? Isso era fora de escala, completamente fora do esperado. E não era erro. O VLT, no Chile, confirmou os dados. Ainda mais intrigante, o CO2 estava concentrado justamente do lado voltado para o Sol, no mesmo ponto de onde surgia a pluma impossível. Havia mais.
Medições detectaram a presença de níquel atômico em abundância colossal, mais de 10 elevado a 22 átomos sendo expelidos por segundo. E, de forma estranha, o ferro estava ausente. Normalmente, os dois aparecem juntos. Essa dissociação sugeria que o Atlas havia se formado em um ambiente químico radicalmente diferente do nosso. Talvez em um sistema onde o CO2 fosse mais abundante que a água, e onde processos extremos permitissem a vaporização do níquel isoladamente. As perguntas começaram a se multiplicar. Se a pluma não era poeira comum sendo empurrada pelo vento solar, e se a química não batia com nada conhecido, então o que estávamos realmente observando? Foi nesse ponto que uma hipótese ousada começou a circular. Propulsão. O astrofísico Dr. Avi Loeb, de Harvard, levantou a possibilidade de que o jato lembrava a exaustão de um motor iônico. Diferente dos foguetes tradicionais, motores iônicos produzem um bexinestro e constante de partículas carregadas, capazes de gerar aceleração suave e prolongada. Exatamente o que os telescópios estavam registrando: um jato fino, denso, persistente, voltado para o Sol. Se um viajante interestelar quisesse desacelerar ao entrar no sistema solar, a estratégia seria clara: virar seus motores em direção ao Sol, disparar durante o periélio e usar o chamado efeito Oberth, uma manobra conhecida em mecânica orbital, onde queimar combustível no ponto de maior aproximação do Sol gera o máximo de eficiência energética. E foi exatamente isso que os dados sugeriam. Críticos, é claro, apresentaram explicações alternativas. Talvez áreas de gelo extremamente volátil estivessem erupcionando, talvez a rotação peculiar do objeto produzisse jatos direcionados, mas nenhum modelo conseguiu reproduzir com precisão a estabilidade, a força ou a persistência da pluma. E então, os astrônomos voltaram-se para os dados orbitais. Se realmente houvesse propulsão, mesmo sutil, isso deveria aparecer, não apenas nas imagens, mas no movimento. E apareceu. A partir de agosto, os cálculos começaram a mostrar resíduos, pequenas discrepâncias entre a posição prevista e a posição observada. Mas essas discrepâncias não eram aleatórias, sempre apontavam na mesma direção, para o Sol, alinhadas com a Puma. Quando a NASA incluiu no modelo um termo de aceleração suave, o ajuste ficou perfeito. A força estimada era minúscula, algo como 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros por segundo ao quadrado, equivalente ao peso de uma pena pousando na sua mão. Mas no espaço, forças pequenas, aplicadas de forma constante, acumulam efeitos gigantescos. Essa era exatamente a assinatura de um empuxo contínuo. Nesse ponto, o mistério já havia ultrapassado a fronteira da astronomia comum. Não estávamos apenas diante de um cometa rebelde, estávamos diante de um enigma cósmico. Comparações inevitáveis surgiram com o caso de Oumuamua, o primeiro visitante interestelar. Ele também apresentou aceleração não gravitacional inexplicável, só que, diferente de Atlas, não tinha cauda, não tinha coma, não tinha emissão visível de gás. Mesmo assim, algo o impulsionava. Na época, teorias ousadas chegaram a sugerir que poderia ser uma vela solar artificial. Borisov, em 2019, trouxe normalidade de volta, um cometa clássico, comportamento esperado. Mas Atlas reabriu a ferida. Tinha cauda, mas voltada para o lado errado. Tinha química, mas com proporções impossíveis. Tinha aceleração, mas na direção oposta ao que a física permitiria. E então veio a maior coincidência de todas: sua rota. Enquanto a maioria dos objetos interestelares atravessa o plano planetário em ângulos caóticos, como balas perdidas, o 3I Atlas entrou quase perfeitamente alinhado à eclíptica. Não apenas isso, simulações mostraram que passaria perto de Marte em outubro, de Vênus em novembro e de Júpiter em março. 3 encontros planetários em sequência. A chance disso ocorrer ao acaso era de menos de 20.000. Coincidência? Talvez. Mas para alguns, parecia mais um roteiro deliberado. Agora o Atlas caminha para o seu ponto crítico, o periélio em 30 de outubro de 2025. Nessa data, passará atrás do Sol, oculto pela luminosidade solar. Durante semanas, nenhum telescópio da Terra será capaz de observá-lo, nenhum radar conseguirá rastreá-lo. Será um ponto cego perfeito. Se algo acontecer nesse período, uma mudança de curso, um disparo de propulsão, um aumento repentino de brilho, nós não veremos, só poderemos saber quando reaparecer, já em nova rota. E é por isso que esse momento está tão carregado de suspense. No silêncio atrás do Sol, o 3I Atlas pode estar apenas sublimando como um cometa exótico. Ou pode estar fazendo algo mais. Talvez manobrando, talvez escondendo sua verdadeira natureza. Até que ele retorne à vista, só nos resta esperar. E quando isso acontecer, os números, frios e objetivos,
dirão a verdade. Mas até lá, a pergunta permanece. Estamos diante de mais um cometa rebelde ou de algo bem além? Deixe seu like e continue explorando, assistindo aos outros vídeos do canal.